Muito bem, vamos abrir nossa Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E o nosso texto hoje ele é bem conhecido. Trata-se da multiplicação dos pães e dos peixes. Todo o texto bíblico foi escrito com um propósito. Cada autor bíblico foi dirigido por Deus para escrever cada porção com uma finalidade. Essa história, a multiplicação dos pães e dos peixes, é a única história que se repete nos 4 evangelhos. Você a encontra em Mateus, Marcos, Lucas e João. Pequenos detalhes que um conta, o outro deixa de lado, e a gente fica perguntando, o que Deus queria ao levar João a escrever esse texto, registrar esse milagre? Não só João, mas os demais autores. João já compartilhou o propósito dele ao escrever esse livro. Quando João foi dirigido por Deus para escrever esse livro, ele reconhece que não deu para registrar tudo que Jesus tinha ensinado, tudo que Jesus Cristo tinha feito, porque senão não tinha papel suficiente para registrar essas coisas. Não é? Então a Bíblia diz que ele escreveu para que nós viéssemos a crer no Senhor Jesus. Então ele selecionou cada milagre, ele selecionou cada ensino, cada situação, para as pessoas entenderem quem é Jesus e respondesse com fé, crendo quem ele era. Tá? Então, esse livro, João vai mostrar que Jesus é o Deus suficiente, capaz de satisfazer os anseios mais profundos da nossa alma. E um desafio para a igreja de hoje é abandonar essa ideia de um Jesus utilitário, um Jesus que existe para atender às minhas necessidades, aquilo que eu acho que é necessário, para abraçarmos um Jesus divino, capaz de satisfazer muito além das questões do dia a dia aqui, mas essencialmente o nosso interior. O capítulo 6 de João é um dos mais ricos desse evangelho. É um texto muito interessante. Ele nos apresenta, como eu disse, o único milagre que é narrado nos 4 evangelhos. A ressurreição também ocupa essa posição, seguido por um discurso de Jesus, onde ele é apresentado como o pão da vida. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. João, como judeu que era, é claro que ele está fazendo uma menção, uma analogia ao maná do Antigo Testamento. O pão que descia do céu. Mas Jesus vai muito além de Moisés e diz que quem come desse pão que desce do céu jamais terá fome. Enquanto que o maná, no tempo de Moisés, era recolhido todos os dias, era uma alimentação diária. E nesse caso aqui, Jesus vai muito além. Né? O texto diz que 5.000 pessoas, 5.000 homens foram alimentados, mostrando uma história de compaixão do Senhor Jesus, e o registro passa a ser uma evidência, um sinal teológico que aponta para quem de fato é Jesus. Eu vou fazer a leitura e você acompanha. João capítulo 6. Diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia
na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a festa dos judeus, a Páscoa, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que a multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E, quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois de que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Nós vamos dividir essa história em 4 partes, para ficar mais fácil da gente acompanhar. Primeira coisa, a gente vai identificar o cenário, o contexto, as circunstâncias envolvidas ali. Depois nós vamos identificar o problema que existia ali. Depois, o milagre. E, finalmente, nós vamos destacar a resposta que foi dada ao milagre. Primeiro, você observou na leitura que nós fizemos a localização onde aconteceu aquela situação. Jesus tinha atravessado o mar da Galileia, e esse mar da Galileia está presente em inúmeras histórias, inúmeros acontecimentos. Né? Lembre-se que Jesus tinha um ponto de apoio, que alguns acreditam que era Cafarnaum, que ficava próximo à região da Galileia, e possivelmente fosse ali a casa de Simão Pedro. Então era uma região que Jesus frequentemente ia. Isso fica ao norte, e Jerusalém, a Judéia, está ao sul. E nesse caso, então, Jesus se encontra ali e ele atravessa o mar da Galileia, né? Vai para o outro lado do mar da Galileia. Provavelmente a região nordeste do Tiberíades, que provavelmente fosse próximo à cidade de Betsaida. Jesus faz alguns milagres naquela região, naquela cidade. Tanto é que quando ele está exortando os fariseus, no discurso final de Jesus, das últimas coisas, no capítulo 23, 24 de Mateus, ele diz: olha, ai de ti, Betsaida e Corazim. Lembra disso? Vai haver menor rigor no julgamento para Tiro e Sidom, cidades muito antigas, do que para vocês no juízo. E por quê? Porque eles viram a revelação de Deus, tiveram com eles o próprio Deus, Jesus Cristo, tiveram muita revelação. E o julgamento de Deus é baseado nas nossas revelações. Quanto mais revelação de Jesus, quanto mais oportunidade, mais rigor, ou esse é o critério para o julgamento. Então essa região, essa cidade especificamente, não reconheceu, não deu a Jesus a devida atenção ou reconhecimento que ele tinha. E essa região, ela é reconhecida como uma região semiárida, um descampado
enorme, né, sem recursos naturais para alimentar uma multidão, e um lugar descampado, semiárido, não tinha também lugar onde pudesse comprar. E isso era uma espécie de obstáculo. E o autor, João, ele faz uma coisa interessante, porque ele quer situar a gente não só no lugar que aconteceu, mas também ele quer situar a gente no tempo. E ele faz uma observação dizendo que, no versículo 4, ora, a Páscoa dos judeus estava próxima. E isso para João é muito significativo. Jesus teve um ministério de 3 anos, e você consegue ler no Evangelho de João 3 registros da Páscoa dos judeus. Então esse aqui é um momento, e ele faz então essa ponte aí. E ele faz isso deliberadamente, querendo exatamente registrar no 4º Evangelho esses 3 momentos do ministério de Jesus Cristo. Né? Esse, então, é um marcador do tempo, não é simplesmente um recurso literário ou um aspecto decorativo. Ele faz questão de esse tempo é importante. E o que acontecia na Páscoa? A Páscoa tinha o sacrifício do cordeiro, que era simbolizando a experiência que os judeus tinham tido de sair do Egito para a terra prometida. E era uma festa muito significativa. E na última do 3º ano de Jesus, ele vai estar junto com os seus discípulos, e aquilo vai ser uma ponte para o que iria acontecer com ele mais adiante na cruz do Calvário. Né? Agora, ele também está preparando para essa visão do deserto, da caminhada antiga, para essa questão da tipologia, ou de relembrar que aquele maná que tinha sido oferecido lá no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Aquele maná que as pessoas tinham que recolher para comer só naquele dia, não podia guardar, todo dia eles recolhiam, e agora tem um maná que é muito mais eficaz, muito especial. Ele desce do céu e você come uma única vez e não precisa ter mais, não tem mais fome. Já pensou? Se isso existisse, se alguém inventasse, criasse uma pílula, um remedinho, um comprimido, que você comia e não ia ter mais fome. Eu não ia estar brigando com a balança hoje aí. Eu ia estar mais tranquilo, que eu comi uma vez, pronto, mas não tem. Mas Jesus tem uma comida que é capaz de satisfazer o ser humano de uma vez por todas. Você não precisa comer novamente. Então Jesus está preparando a multidão aqui. Outra observação que é dita aqui nesse contexto, nesse cenário inicial, a multidão seguia Jesus. E é multidão mesmo. Se tinha 5.000 homens, outros autores dizem, além das mulheres e crianças. Então, algumas pessoas calculam entre 15 e 20 mil. É muita gente. Não é não? É muita gente. Então, de fato, era uma multidão. Agora, por que eles estão seguindo Jesus? O que eles estão querendo? Eles, conforme o versículo 2, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele faziam na cura dos enfermos. Eles estavam buscando Jesus para ver algum feito, algum sinal, algum milagre, alguma coisa impressionante. O interesse era milagreiro, não era fé genuína aqui. Então João faz questão de distinguir isso em todo esse capítulo. Nos próximos textos a gente vai perceber isso nitidamente. Vai chegar uma hora que Jesus vai fazer um discurso que o próprio texto vai dizer, ele fez um discurso muito duro. Jesus diz, olha, vocês estão me seguindo porque eu dei comida para vocês. Se eu não tivesse feito isso, vocês não estavam aqui. E aí a Bíblia, João diz, olha, isso foi um discurso duro de ouvir. Mas Jesus não para aí, ele olha para os discípulos e diz, ei, e vocês não vão também?
Aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos se tu tens a palavra da vida? Paulo, nós vamos. Não tem para onde correr. Mas nesse momento, essa multidão não apresenta nenhuma fé genuína. Agora, segunda parte da história. O problema. Uma necessidade aparentemente impossível de resolver. Inicialmente, Jesus faz um teste. Ele faz um teste, João diz isso, de onde vamos comprar pão. Né? No versículo 5. Onde compraremos pão para lhe dar de comer? E é interessante que Jesus se dirige a Filipe. Né? Mas eram 12. Por que Filipe? Filipe era de Betsaida. Então, pelo fato dele ser de Betsaida, da região, ele conhecia. Por exemplo, quando você chega numa cidade e não sabe onde tem nada, aí você pergunta para alguém: ei, onde é que tem uma farmácia? Onde é que tem um mercado? Não é assim? Onde é que tem um pão de ônibus? Onde tem um pão de táxi? Porque você não conhece. Mas Jesus se dirige à pessoa do local. O homem que tinha a informação. Ele disse: Filipe, onde compraremos pão? Não é? Onde nós vamos comprar pão para dar de comer para esse povo? Aí o versículo 6, João diz, para ninguém ter dúvida, não que Jesus não soubesse como resolver, mas ele diz isso para testá-los, para prová-los. E essa é uma palavra muito frequente no Novo Testamento para se referir à provação. Então, Jesus sabia o que ele queria fazer. Né? No versículo, quando Filipe dá aquela resposta, nem se tivesse 200 denários, dá para dar um pedaço de pão para cada um aqui. Mas não, e Jesus sabia o que ia fazer, verso 6. Mas Jesus fazia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Não, Jesus não tinha dúvida ali. É uma pergunta, não querendo informação, mas Jesus está querendo ensinar, querendo testar a fé de Filipe. Como Deus testou Israel no deserto, como o próprio Cristo foi testado por 40 dias, né, para provar a fé desse povo. Êxodo capítulo 16, versículo 4, diz que o povo foi levado para o deserto para provar se anda na lei do Senhor ou não. Tinha uma finalidade bem específica ali. Né? Então, Filipe, que era o homem de Betsaida, conhecia a região, conhecia todos os locais, e ele disse para Jesus que não conhecia nada que pudesse atender às necessidades daquelas pessoas naquele momento ali. Ele faz uma resposta puramente humana e calculista. Olha, se nós pegássemos aqui, tivéssemos aqui quase um ano de trabalho de um trabalhador comum, que ganhava 1 denário por dia, quantos dias úteis tem um ano, hein? Para trabalhar? Pessoal da CLT. 52 semanas, mas tiram uns aí. Aí o pessoal da justiça tem uma semana, tem uns recessos, tem um negócio a mais, então não dava para ser alguém da justiça, tinha que ser um trabalhador comum. Por quê? Porque 200 dias de trabalho. Ele disse: olha, ainda se nós tivéssemos 200 denários aqui, não era suficiente, não dava para dar um pedaço para todo mundo, porque era muita gente. E aí entra em cena, né, outra pessoa, no caso, André, e diz: olha, tem um menino aqui que tem um lanchinho, alguns pães e uns peixinhos. Mas Filipe, o raciocínio dele é muito lógico, a partir dos recursos que ele tem, o que está disponível, o que está na mão, o que pode enxergar. Quando eu vejo isso aqui, eu lembro de nós, nas nossas reuniões de negócios ou nas assembleias. Nós tratamos as coisas baseadas só em números, só no que vemos. Nós somos calculistas, usamos só a matemática. Quando nós falamos sobre orçamento missionário, quando nós estamos pensando em investir em missões, ao invés de olharmos para Cristo e as possibilidades decorrentes disso, nós olhamos simplesmente para os números.
a pergunta de Jesus ainda ressoa. Você está olhando para os seus recursos ou você está olhando para o Senhor? Você está olhando para o que você tem, matemática pura e simples, ou você está olhando para o Senhor, no suprimento das suas necessidades, no direcionamento da sua vida? A gente precisa fugir um pouco dessa lógica humana e não permitir que ela simplesmente ofusque os nossos olhos e nos impeça de enxergar Cristo em meio a todas as circunstâncias. Estou dizendo que a gente deva ser irresponsável. Nós devamos ser irresponsáveis ou coisa parecida. Mas nós não podemos simplesmente pensar dentro de uma caixinha, como se Deus tivesse moldado da nossa cabeça. Assim como o Filipe. Mas Filipe é muito humano e se parece conosco. E aí vem a informação de que os esforços humanos são insuficientes. Aí André diz, olha, tem aqui 5 pães e 2 peixes. André é irmão de Simão Pedro. A gente sabe. Ele disse, tem um rapazinho, um menino mesmo, bem jovem, um adolescente, que tinha um lanche muito simples. Ele diz, olha, pães de cevada e 2 peixes. João é o único que faz essa observação, que gravou essa lembrança de que esse pão era de cevada. E esse detalhe não é em vão, ele tem um significado. O pão de cevada era o alimento dos pobres. Era o alimento mais simples. Era o alimento bem básico. O alimento dos servos que trabalhavam na casa das pessoas. O alimento dos soldados de um nível bem baixo. Não era trigo. Trigo era um cereal mais nobre. As pessoas com mais posses comiam. O trigo não fazia parte. É igual você comer carne de segunda e filé mignon. Uns comiam pão de trigo, mas ali era pão de cevada que esse rapazinho tinha aqui. Um menino anônimo, ninguém se preocupou em dar um nome para esse rapaz, a gente não sabe absolutamente nada a respeito dele, mas sabe o que é interessante? Ele oferece tudo que ele tem. Ele dá todo o lanche que ele tem ali. E aí, tem uma observação desafiadora aqui. Dar tudo o que nós temos a Cristo. Oferecermos a nossa vida a Cristo. Não era um banquete, não era. Mas era tudo que ele tinha. Era tudo que aquele rapaz tinha aqui. Isso nos lembra de que não é o tamanho da oferta que importa, mas a entrega à mão de Jesus. A oferta com o coração quebrantado. Só que quando essa informação chega para Jesus, vem uma pergunta retórica de André. Que é isso para tão grande número? Se eu estou dizendo que se tivéssemos 200 denários, que era quase um ano de trabalho de uma pessoa comum, não era suficiente para dar um pão para essas pessoas? E aí você diz 5 pães e 2 peixes? É uma confissão em alto e bom som da insuficiência daquela situação. André percebe o problema, mas ele não percebe que a solução está perto dele, que está do lado dele. Ele não consegue enxergar. Ele enxerga, sim, a necessidade que a multidão tinha naquele momento. Mas ele não consegue enxergar Jesus como o provedor supremo, o Deus soberano. Isso é muito humano, isso é muito nós. Nós enxergamos com muita clareza os desafios, os obstáculos que a gente tem, e temos uma visão muito pequena
a respeito do Senhor Jesus, a respeito de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Né? André estava limitado por essa situação. Terceira parte do texto, o milagre. Jesus continua em cena e ele diz, olha, façam com que todos se assentem no chão. E isso aqui apresenta como se fosse uma ordem aqui. O termo assentar é o mesmo termo usado para reclinar-se. É uma linguagem para banquete. Olha só. É uma linguagem para banquete, para um pessoal que não sabia se ia ter comida. Aí Jesus diz, assentem-se, se posicionem. O banquete, para que a gente não era uma mesa, eu já falei sobre isso, só para ilustrar. As pessoas não sentavam numa cadeira e tinha uma mesa aqui e ficavam conversando. Elas sentavam de lado e apoiavam no seu cotovelo. E com a mão, elas comiam. E geralmente tinha muita coisa, muito caldo e um tipo de pão, que eles também não tinham talheres, eles molhavam lá e se alimentavam. Então, reclinar-se era, e o banquete assim. Lembra que Jesus na casa de Simão está assim, aí uma mulher lava os pés dele? Aí muita gente pensa, ela entrar debaixo da mesa? Que deselegância, né? Já estava numa mesa, uma criança fica brincando, a criança gosta de fazer isso, né? Porque Jesus estava assim, reclinado, e os pés dele ficavam assim. E a mulher, então, lavou os pés de Jesus e secou os pés de Jesus. Então, Jesus manda as pessoas sentarem para um banquete. Então, foi proposital aquela situação. Jesus não organiza uma distribuição caótica de emergência. Mais uma fila aqui, como a gente gosta de fazer. Primeiro os mais de 60, desse lado, as mulheres aqui, mulher com criança de colo. Não, nada disso. Sentem-se. Vai ter um banquete. Inclinem-se. Eu imagino que quem ouviu aquilo deve ter achado engraçado. Ou interessante, mas como assim, banquete? Então Jesus organiza aquele banquete. E aí o João diz que eles se assentaram na grama verde. E eu imagino que isso aqui foi pensado. Eu acho que o quadro do Salmo 23 invadiu a cabeça de João. Que o Senhor é meu pastor, Ele me faz deitar onde? Pastos verdejantes. Jesus é o pastor que nos sustenta. Muitas vezes a gente está tentando resolver a nossa vida, usando a nossa sabedoria, os nossos esforços, e às vezes Jesus diz, ei, assenta, para um pouquinho, se aquieta, deixa eu resolver, deixa eu providenciar a situação que você está precisando aí, porque Ele é o bom pastor, que em verdes pastos nos faz ou nos permite repousar. Jesus é o pastor que alimenta o seu rebanho. É o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus morre pelo seu rebanho. Morre por suas ovelhas. E aí o milagre acontece. Jesus toma o pão, e aqui a mesma palavra que é usada na ceia do Senhor, quando Jesus pega o pão para agradecer, ele dá graças, e João conecta esse milagre aqui com a ceia do Senhor. O pão sendo multiplicado e alimentando a multidão com o próprio Cristo, que é o pão que alimenta o mundo. E o texto diz ali 5.000 homens. Mateus acrescenta além das mulheres e crianças. Como eu disse anteriormente, calculam-se que um grupo de entre 10, 15 ou 20 mil. Era muita gente ali. E o que acontece? Os discípulos vão servindo as pessoas, vão servindo, e aí sobram 12 cestos
12 apóstolos, 12 tribos, já é um número bem simbólico nas Escrituras aqui. Agora, chama a atenção, todo mundo comeu? Agora vamos para a casa de vocês. Jesus manda recolher as sobras. E você sabe que tem gente que está vendendo o pão que sobrou, né? Nas igrejas aí. O cara vai para Israel e traz o pão que sobrou aqui. E o pessoal compra. Eu só não sei quem guardou esse pão há tanto tempo assim. Então recolheram as sobras, não porque desperdício de comida ou coisa parecida, mas Jesus queria exaltar a grandeza do milagre que tinha sido realizado ali. E diz o texto que foram cestos grandes. Sabe o que esse cesto era? Era cesto de carga, usado em lombos de animais. Já viu no interior, no tempo que tinha jumento no interior, o pessoal usava para carregar lenha, carregar água, botava 2 caçoar, um de cada lado, não é assim? Era um cesto grande. Não era uma cestinha assim, tipo Branca de Neve, que foi levar um lanchinho para a vovozinha. Não, era um balaio, era coisa grande, era fartura, era muita coisa. Exatamente para destacar, para exaltar a grandeza do milagre realizado por Jesus Cristo ali, naquele momento ali. Novamente, não dá para a gente olhar para isso aqui e não lembrar do maná. O maná tinha que ser comido no mesmo dia. Deus alimentou Israel com pão do céu por 40 anos, conforme o registro de Êxodo 16. Agora, o próprio Filho de Deus alimenta o seu povo, mas ele não precisa de 40 anos. Um gesto, uma oração e as sobras para todos. Jesus diz para que nada se perca. Aqui no Evangelho de João, no versículo 6:39, essa mesma palavra vai aparecer aqui. Jesus disse assim, 6:39. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Não vai perder nenhum pão multiplicado e Jesus não vai perder nenhum que o Pai trouxer até ele como presente. A mesma palavra está usada ali, está sendo usada aqui. Muito bem. Última parte. O cenário, o problema, o milagre, a resposta ao milagre. Versículo 14 e 15. Aqueles homens, vendo, pois, o sinal que Jesus tinha feito, diziam, epa, esse é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Isso é uma referência ao Antigo Testamento. Eles conheciam o livro de Moisés, o Deuteronômio, capítulo 18, onde do versículo 15 até o versículo 18, tem uma explanação do Messias que viria. Eles conheciam, então eles vendo aquele milagre, eles dizem, olha, o profeta que havia de vir ao mundo, Jesus, portanto, sabiam que havia de vir, apoderar-se dele para o fazerem rei. Retirou-se outra vez para o monte. Ele só. Ou seja, eles disseram, olha, esse aí é o profeta que havia de vir. Vamos fazer ele rei? E o texto diz a força. Vamos fazer dele agora o rei. E Jesus, sabendo dessa situação, retira. Né? Essa ideia de fazer dele rei, aqui é um ponto crítico. Por quê? Porque a multidão quer um rei político. Quer um rei para governá-los aqui e agora. Quer um presidente cristão. Quer alguém para libertá-los do poderio de Roma. Esse povo está preocupado com as questões do aqui
E agora? Um libertador político, um novo Moisés que pudesse resolver a nossa crise financeira, a nossa crise de impostos, de opressão dos romanos, ou coisa parecida. Eles confundiram a mensagem do sinal. Eles acharam que o pão físico apontava simplesmente para as coisas dessa vida aqui, e não para o pão da vida. Eles querem que um Jesus que possa fazer o que eles querem, ser o que eles quiserem, e não o Jesus que de fato é. E aí Jesus, sabendo disso, o que é que ele faz? Ele não vai gastar tempo explicando, debatendo. Ele simplesmente se distancia desse messianismo político que as pessoas tinham sobre ele, que não tinha nada a ver com a missão dele, porque o Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio para entregar a sua vida em favor de muitos. E ser um rei político não tinha nada a ver. Por isso, então, Jesus se retira, se distancia dessa conversa. Porque ele veio salvar. Ele veio resgatar as pessoas da condenação do pecado. Ele veio trazer vida. E não divulgar ou promover uma revolução armada, liderar algum tipo de revolução. O reino de Deus não vem com política e nem espada, mas o reino de Deus veio por meio da cruz redentora. E isso decepcionou um monte de gente. E isso passou para muita gente como uma ideia de fracasso, de derrota, mas que na verdade foi a grande vitória. Então Jesus não quer esse tipo aqui. Algumas observações nessa história. A suficiência de Cristo é notável diante da insuficiência humana. A insuficiência humana é ilustrada por 5 pães e 2 peixes, mostrando que ela é absoluta. Ela é incapaz de atender às necessidades da multidão. Ela era incapaz de satisfazer a fome de quase 20.000 pessoas. Não era possível. Os nossos recursos, por melhores que eles sejam, não nos capacitam a resolver o problema da nossa alma. A nossa religiosidade, as nossas obras, a nossa moral, nada disso nos dá salvação. Somos insuficientes. Mas Jesus Cristo, Ele é suficiente. Por isso que o pouco naquela circunstância se tornou mais do que suficiente. Portanto, relacionamento com Jesus não é sobre o que nós temos, mas é o que nós entregamos a Ele. Por isso que a única resposta aceitável é a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. É crer que Jesus Cristo é Deus que se fez homem, que tem poder para satisfazer as nossas necessidades como ser humano. Então, Cristo pode satisfazer a sua necessidade. Não é só que Ele pode, Ele é o único capaz de fazer isso. Você não vai encontrar em finanças, você não vai encontrar no poder, no prazer, você não vai encontrar em nada, unicamente na pessoa de Jesus. Mas sabe um alerta que tem nesse texto, que é muito oportuno pensar nisso nos nossos dias? O perigo de nós criarmos um Jesus utilitarista, um Messias utilitário. A multidão queria Jesus pelos benefícios materiais. Queriam Jesus por aquilo que ele poderia dar a eles. João 6,26 diz: não me buscais porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. É possível receber os dons, os benefícios de Cristo e rejeitar o próprio Cristo.
Você entende? É possível que as pessoas estejam seguindo Jesus por causa daquilo que elas podem ganhar, e não por aquilo que ele é. Você percebe a diferença? Por que você está seguindo a Jesus? Está esperando algum milagre sobrenatural? Você está esperando algum bem material? Ou você está com medo? Por quê? Por que você segue Jesus? Porque você quer contar com alguém para te ajudar quando você está precisando? Ah, eu estou triste. Jesus, resolve minha tristeza. Jesus, eu estou com um conflito na família. Resolve o problema da minha família. Ah, Jesus, eu estou devendo aqui. Arruma dinheiro para eu pagar minhas contas. O que é? Por que você está seguindo Jesus? O que você quer em Jesus? Você entende quem ele é? Você admira a pessoa de Jesus? Então você percebe a diferença de você ter um Jesus utilitarista, aquele que atende às minhas necessidades e pronto, do que você adorar Jesus por quem ele é? Não pelo que ele faz. Eu não estou atrás da bênção, eu estou atrás do Senhor, do Salvador. Já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então isso para a nossa geração hoje é muito desafiador. Muitas igrejas estão cheias de gente correndo atrás do que supostamente o Cristo que foi apresentado ali pode fazer, mas não por aquilo que ele é. Jesus exorta de maneira forte. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão me seguindo porque eu dei uma migalha das minhas bênçãos para vocês. Eu sou o Deus que se fez homem, o Deus encarnado, capaz de satisfazer a vida de vocês. Esse texto, essa narrativa, essa história desse milagre, nos convida para olhar um pouquinho além da multiplicação dos pães e dos peixes e perguntar: quem é esse que multiplica pão? E a resposta que o capítulo todo vai desenvolver é clara. Ele é o pão da vida. Verso 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, para dar vida a mim, para dar vida a você. Os 5 pães e os 2 peixes são apenas a moldura para mostrar Cristo, para mostrar quem é Cristo. Às vezes as pessoas ficam encantadas só com a moldura e não conseguem perceber quem está por trás do milagre. Como a multidão, nós temos fomes igualmente, mas temos a tendência de querer que Jesus sacie nossa fome errada. Às vezes a nossa fome é de poder, de segurança material, de conforto político, de sucesso, um monte de coisa. Mas Jesus se recusa a ser esse tipo de rei. Jesus se recusa a ser esse tipo de rei. Ele quer ser algo ou alguém muito mais profundo. O pão que desce do céu, que quando é comido, nunca mais deixa o homem a ter fome. Já pensou? Jesus pode satisfazer a sua necessidade de salvação. A pergunta que João nos deixa é a mesma que Jesus fez a Filipe. Diante da sua necessidade impossível, onde você está olhando? Para os seus recursos? Para os seus 5 pães? Ou para Cristo, que sabe o que vai fazer? Para quem você está olhando?
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Você já creu em Cristo? Você crê em Cristo? Ele é o pão que satisfaz a sua fome por completo. Meu desejo é que Jesus, a verdade sobre ele, seja clara como a luz do dia para você. E você o enxergue não como um milagreiro, mas como Deus que se fez homem, o único capaz de satisfazer a sua necessidade, ou as suas necessidades, as quais são impossíveis de serem atendidas pelo seu próprio esforço, por sua religiosidade ou por sua moral. Jesus Cristo é Deus. Adore a Ele por isso, não pelo que Ele faz. Eu não estou dizendo que o que Ele faz não é importante, mas não siga a Cristo só por isso. Ele se recusa a ser um rei utilitário, que atenda simplesmente às suas necessidades. A adoração é resultado da sua admiração. É do seu encantamento pela pessoa de Jesus. Pelo que Ele é. Ele faz grandes coisas? Faz. Mas Ele é muito mais. Que o Senhor nos ajude a ter uma visão clara a respeito da pessoa do Senhor Jesus.